E aí, Reinaldo Azevedo? Olha, eu vou começar por essa frase última que você reproduziu. Quanto mais bate em Bolsonaro, ele cresce. Então, Flávio, para de reclamar. Uai, então a Polícia Federal, esse complô que você diz existir, tudo isso está colaborando para o fortalecimento do papai. Então está reclamando do quê, querido? Se fosse verdade. Agora, vem cá. É muito impressionante que o representante, aí o porta-voz, neste momento, de um grupo político, que passou 4 anos pregando golpe de Estado. Eu vou lembrar sempre, Flávio, olha aqui, Flávio, atenção. As sementes de golpismo já nos dois discursos de posse do seu pai. Já ali há indícios de que ele não se conformaria com as instituições. E depois ele passou 4 anos estimulando manifestações contra os poderes da República, inicialmente contra Judiciário e Congresso e Legislativo, e depois, quando fez o acordo com Arthur Lira, aí só o Supremo Tribunal Federal. A primeira manifestação golpista, rapaz, vocês fizeram no dia 26 de maio de 2019, seu pai não havia concluído nem o quinto mês de governo, e isso é apenas um fato, isso não é uma opinião. O inquérito que foi aberto das fake news, inquérito de ofício aberto pelo Dias Toffoli, com base no regimento interno, sim, do Supremo Tribunal Federal, artigo 45, vai lá verificar, não é? E ele tem esse poder de abrir, inclusive de indicar o relator, que foi Alexandre de Moraes. Isso se conclui em março, em razão das milícias digitais que já operavam a toda, tentando desmoralizar o Supremo. Vocês não haviam perdido nenhuma questão, vocês que eu digo o governo, não havia ainda nenhum julgamento do Supremo contra as pretensões do governo quando as milícias começaram a atacar e se abriu de ofício o inquérito. E atenção, e assim perseguiu. O Bolsonaro não perdeu nenhuma praticamente no primeiro ano de governo, não houve nada de importante, nenhuma derrota no Supremo, e mesmo assim a turma do seu pai, a qual você pertence, o seu grupo político, estava atacando sistematicamente o Supremo. Vocês tentaram dar um golpe de Estado, vocês tentaram criar as pré-condições para um golpe de Estado. A culminância desta militância se deu no dia 8 de janeiro. Depois veio a pandemia e aí vocês, de novo, se articularam com teses homicidas contra o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, com base nos valores consagrados na Constituição, e não só os consagrados como valor, essas questões consagradas como valor, mas também na letra da Constituição, decidiu que a administração do país há competências que são concorrentes, município, estados e federação. Vocês perderam no Supremo todas as demandas em relação à Covid, porque vocês tinham teses negacionistas, anti-vacina e, na prática, e por consequência, portanto, homicidas. E aí você vem falar de uma conspiração que estaria havendo. Não, não houve. Quem trocou dirigentes da Polícia Federal, diretores regionais, o diretor-geral da Polícia Federal, mais de uma vez, foi o seu pai. Quem queria comandar a PF, ter o controle da PF, o seu pai. Quem queria ter o controle da ABIN, o seu pai. O seu pai confessou isso no dia 22 de abril de 2020. Pare de chororô, que coisa feia. Vocês que vivem acusando, quando tem alguém que apanha, quando tem alguém que é vítima de truculência, quando tem alguém que é vítima de barbárie, você, a sua turma, a milícia digital, diz: isso tudo é mimimi. Mimizentos são vocês, e mimimi com nada. Porque fica falando assim: ó, oh, foram na casa de Angra dos Reis. Me dá o documento legal, seu Flávio Bolsonaro, que diz que o mandado de busca e apreensão não poderia ser feito lá, uma casa frequentada, sim, pelo seu irmão, Carlos. Não é? Vem cá, quando a Polícia Federal expede um mandado de busca e apreensão, não precisa pegar a escritura para saber em nome de quem está a propriedade, Flávio.
Você não é advogado? Você não disse que até teria sido pensado para o Supremo? Vê lá se o mandado de busca e apreensão tem que pegar a escritura. Porque fosse assim, Fabíola, bastaria então a pessoa se homiziar, né, em algum endereço que tem de algum outro proprietário, né, que não está diretamente, que não estaria diretamente envolvido com a investigação, e nem é o caso, e pronto, não haveria mandado de busca e apreensão lá. Bastaria você esconder as coisas, Flávio. Mas que bobagem, Flávio. Bastaria esconder as coisas na casa de um amigo. Entendeu? Então, aí, nessa hipótese, vamos lá, fulano A é um bandido, tá, pode não ser o caso de vocês, eu sei, fica escondendo coisas na casa de um amigo B. Acabou. Lá, não, lá a polícia não vai, porque ele não é investigado, ele nem aparece e está tudo ao abrigo. Mas se a autoridade policial, se a autoridade judicial, se o Ministério Público tem a informação de que lá podem estar documentos importantes para investigação, o mandado de busca e apreensão vai para lá também. Qual é o problema? Do que é que você está reclamando, rapaz? Hã? Você sabe que está com um monte de bobajada. Outra coisa, fica lá, pegaram coisas que nada tinha a ver com a investigação. Ô, Fabíola, você já imaginou os agentes que estão na ponta fazendo a busca e apreensão? Você acha que eles vão no local fazer um exame do que interessa e do que não interessa? Não, eles pegam o material que está lá disponível. É para pegar materiais eletrônicos, celulares, não sei o que, eu pego. Estão aqui, é no endereço do mandado de busca e apreensão, eu pego. O exame será feito posteriormente. E aquilo que não tiver nada a ver com a investigação vai ser devolvido. E o conteúdo não pode ser utilizado. É simples assim. Vai ser diferente do que fazia a Lava Jato, Flávio, quando vocês apoiavam a Lava Jato, né? Que pegava material e depois não interessava a investigação e mesmo assim vazava o conteúdo para tentar queimar as pessoas. Então não venha falar de esquema para perseguir, porque me parece que quem tem experiência disso não é este governo. Essa investigação, no caso, está sendo conduzida pela Polícia Federal, com a supervisão do Ministério Público, e tem um relator. Acontece que vocês são contra a atual direção da Polícia Federal, vocês, pelo visto, agora resolveram já se colocar contra o Ministério Público e contra o Alexandre de Moraes. Isso que você está fazendo é política. Você está nervosinho assim porque saiu uma nota no Globo, né, que, aliás, quem deu foi a Bela Megali, é preciso dar o crédito, saiu uma nota que você foi o único que não voltou. Vocês ficaram sabendo que teria a operação da Polícia Federal, às 6h30 vocês já sabiam, e vocês saíram em duas motos aquáticas e num barco, não é? Para não ser surpreendidos ali na hora, voltaram depois, porque não haveria jeito, voltaram, mas você não voltou, né? E aí tem a especulação, bom, por que Flávio não voltou, com que ele estaria, qual é o temor, né? Porque uma das hipóteses de investigação, e a outra coisa, que é outra coisa que você está nervoso também, né, é que a BIM serviu para tentar ilegalmente produzir provas a seu favor no processo das rachadinhas. Seja um pouco mais comedido, rapaz. Pare com essa falsa indignação. E aí vem assim, ninguém tentou se esconder. Isso já foi, isso já ficou para trás, já foi corrigida a informação, né? Que o Carlos teria fugido com um laptop, não sei o quê. A Daniela Lima deu na Globo News, é preciso falar, e ela se corrigiu, ela fez o que faz um profissional, correto. Olha aqui, a informação que eu tinha estava errada, não é isso. Imagina, Flávio, se você corrigir todas as fake news que a sua turma, a sua milícia digital dispara todo dia. Qual é? Está querendo criar, está querendo ver se cria um movimento de reação. Qual reação? E lá está, claro, Rogério Marinho, o iluminista das trevas, né, Rogério Marinho? Junto, porque o que vocês querem é blindar o Jair Bolsonaro e o governo passado das coisas ruins que fizeram. As evidências da BIM paralela são escandalosas. Por um acaso, o tal do sistema First Mile que estava sendo usado dentro da lei, você sabe que não estava. E estava sendo usado por quem? Por aliados do governo a que você pertencia, do seu pai, né? Da turma do seu pai e daquele governo. E isso vai ser investigado, isso e outras coisas. Essa gritaria aí
né? É uma gritaria que busca criar movimento, manter a turminha unida, manter a tropa unida. Agora, eu fosse vocês, pensaria melhor. Daqui a pouco nós vamos falar do Tarcísio tirando foto junto com Lula. Não estou dizendo que o Tarcísio está mudando de lado, mas um monte de gente está começando a descobrir, Flávio, que é preciso governar o Brasil e não apenas defender as maluquices da família Bolsonaro, da aristocracia Bolsonaro. Que é outra coisa ridícula, né? Aquela live que vocês fizeram, com milhões de pessoas, sem dúvida, mas ali estava, como que é? O movimento conservador, seu pai, você e seus dois irmãos. Ô, Flávio, um pouco de senso de ridículo, né? Não faria mal, não é isso? Alô? Caí? Eu caí? Não, tô Tá. aqui. É. Ô, Reinaldo, é importante isso que você está falando, porque a gente, claro, ouve aí o que eles estão falando, ele convoca uma espécie de entrevista coletiva, foi um comunicado, um pronunciamento que ele fez. E eles ficam batendo nessa tecla, né, de perseguição política, de que aí colocam o governo Lula como, ele está comandando a Polícia Federal. O Lula já respondeu isso ontem, inclusive, falando assim, quem tentou comandar a Polícia Federal, na verdade, foi o Bolsonaro, e ele declarou isso na reunião ministerial, até a gente tocou aqui na segunda-feira isso, enfim, o próprio Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro falando exatamente isso, que estava saindo porque o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal, não é alguém opositor, não, é alguém do lado de Bolsonaro, que é Sérgio Moro nesse momento. Mas eu acho muito Tem um importante a gente histórico, né, pontuar Fabiola? agora. Rapidamente tem um histórico. Se o PT comandasse a Polícia Federal, não teria sofrido as consequências do chamado mensalão, do chamado petrolão. É, Ou o, não o, era a Polícia Federal indicada? Inclusive, o Lula reforçou o comando, mesmo sob investigação, e aconteceu a mesma coisa com a Dilma. Para com conversa, rapaz. então, eu acho que esse Vocês que tentaram discurso. controlar a Polícia Federal. Hoje até a gente estava conversando aqui com a repórter Natália Portinari, ela estava trazendo as informações sobre os policiais que atuavam nessa ABIN paralela, que foi descoberta e que há mensagens, há uma investigação por trás. Não é achismo, não é discurso, são fatos, né? E ela estava até explicando, Reinaldo, achei até muito interessante o que ela falou. Essa ABIN paralela, ela produzia relatórios, papel, é tudo impresso, porque não podia estar no sistema. Porque o sistema da ABIN, Exato. ele é todo interligado com, né? E aí, assim, esse material, quer dizer, alguém teve acesso a esse material, por isso, há provas aí, né, que estão sendo É impressão analisadas. ilegal. É nessa impressão ilegal, inclusive, que estava a biografia da promotora do caso Marielle, que agora se sabe, o comando para imprimir saiu de um laptop usado, de um computador usado pelo Ramagem, pelo Alexandre Ramagem. Então não havia? Havia. Isso, Fato. inclusive, que a gente conhece, que está circulando por aí, é apenas parte da questão, do problema. Entende? A disposição de usar uma BIM paralela, ela está clara. Aliás, está clara na famosa entrevista do Bebiano, de que nós já falamos aqui, do dia 2 de março, acho, de 2020. Né? Ele conta lá. E ele diz, aliás, que quando o Carlos levou, seria interessante ouvir o Santos Cruz, que quando o Carlos levou essa proposta, parece que o Santos Cruz estava presente. E Santos Cruz e Bebiano disseram: olha, não dá, né? Não é por aí, é muito perigoso. Curiosamente, curiosamente, Santos Cruz e Bebiano foram espirrados do governo. O Bebiano foi chutado no dia 19 de fevereiro de 2019, com menos de 2 meses à frente do governo e do ministério, e o Santos Cruz no dia 13 de junho. Justamente os dois que, uma vez no poder, se ligaram ao bolsonarismo, sem dúvida, mais uma vez no poder, tinham uma perspectiva, digamos, institucionalista. E os dois foram chutados. E já ali se falava de gabinete do ódio também. E o Bebiano falava do gabinete do ódio na entrevista. Vai na casa de Angra, quem é que está lá? Tércio Arnaud, justamente o membro do gabinete do ódio, que está reclamando: levaram o meu computador, o que é que eu tenho com isso?
Não tendo nada com isso, meu filho, seu computador vai ser devolvido. Ali, na hora, os agentes não são especialistas nisso, eles não têm obrigação de fazer um pré-exame do material. Então, eles têm orientação. Pega o que tiver de aparelho eletrônico, essas coisas, e dá para saber o que é um aparelho eletrônico. Mas não dá para falar assim, não, peraí, ei, isso é... Porque na hora aconteceu, sabe o que eu fiquei sabendo? Vaporação exclusiva, hein? Atenção, furo. Na hora, pegaram um Kindle em que Jair Bolsonaro estava fazendo um curso de literatura alemã, né? Num Kindle. Aí falaram assim, não, esse aí é meu Kindle, que eu estudo literatura, deixa aqui. Não, não tem essa. Aparelho eletrônico vai levar tudo. Ó, esse é meu, vai ser devolvido, fica tranquilo. Vai ser examinado, não, é dele, não tem nada, vai ser devolvido. Agora, os agentes são orientados a levar os aparelhos eletrônicos, etc., e o que mais lhes parecer ali na hora, e a coisa realmente é um pouco ampla, útil para a investigação. Não tem essa. Vocês estão fazendo. Eu vi ontem o Carlos, eu não sei se você chegou a ver um vídeo em que o Carlos reclama que as gavetas da casa dele estavam abertas? A Você gente, a chegou a gente, ver? a gente colocou isso no ar ontem. Ah, Ele é tão reclamando que fofo. chegou e a casa estava toda Nossa! bagunçada. Não, primeiro não estava com a gaveta aberta. Sabia que é preciso. A gaveta é para ficar aberta depois do mandado de busca e apreensão? Porque a Polícia Federal não tem que disfarçar que ela esteve ali. Porque se você abre, pega alguma coisa e fecha a gaveta, é como se você estivesse tentando tirar alguma coisa, vamos lá, quem nos acompanha, uma palavra de exceção, tentando tirar alguma coisa à sorrelfa, à socapa, escondido. Não! Você abre a gaveta e tira, ó, estive aqui. Agora, você viu coisa jogada no chão? Coisa jogada no chão, esculacho? Eu não vi. Não tinha. E eu lembrei ontem na rádio, o Carlos, sabe quem esculachava as pessoas? A ditadura que seu pai apoiava. Aquela realmente esculachava. Levava embora, prendia clandestinamente, levava para o Brilhante Ustra para ser torturada. O regime que vocês defendem ainda hoje, seu pai já disse que um dos únicos livros que ele leu foi a biografia do Brilhante Ustra, ali sim você tinha abordagens ilegais, truculentas, criminosas. Na sua casa, na Polícia Federal, aliás, bela casa, parabéns. A gente vê que ser vereador, mesmo não sendo um grande salário, a gente vê que a pessoa vive bem, né? Foi dentro da regra, a apreensão foi dentro da regra. Você só tem que fechar a gaveta, Carlos. E se não quiser fechar a gaveta, você tem um monte de gente para fechar a gaveta para você, né? Até porque você é investigado por rachadinha também. Eu não sei se todo mundo que está sendo investigado nessa rachadinha realmente trabalhava, né? Mas que tem gente para fechar gaveta na sua casa, tem. Deixa de mimimi, né? Com essas coisas. Ou agora vocês realmente levaram a sério que vocês são uma aristocracia intocável, a velha moda. Não é porque vocês fazem uma live, os aristocratas da extrema-direita, que vocês realmente são aristocratas no velho molde. Porque você sabe que aristocrata intocável, acho que hoje existem poucos lugares. Talvez a Arábia Saudita. Lembra a Arábia Saudita? Aquela cujo ditador deu algumas joias para o seu pai.